Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E tem acontecido coisas muito estranhas no mundo, muita confusão nos países, né? As pessoas nas ruas reclamando das coisas e tal. E a gente teve vários casos disso começando a aumentar. Em 2021 tivemos encrencas lá com os cubanos, com os haitianos, com os sul-africanos. Depois aconteceu uma encrenca lá no Dragão do Oriente. Por aqui, a situação aqui com os vizinhos, os peruanos, está muito estranha. Os chilenos também tiveram situações muito estranhas. Isso precisa ser analisado dentro de um quadro maior, porque a gente precisa pensar, será que isso tudo que nós vimos pode ser um caso de uma coisa sistemática, proposital acontecendo? Seria uma coisa internacional, de um conflito híbrido que está sendo implementado? Seria parte de um plano maior? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje e é muito importante você entender todos os detalhes do que a gente vai apresentar aqui, ok? Antes de entrar no assunto propriamente dito, gostaria de convidá-los para estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, um curso especialíssimo que eu trouxe para vocês e que eu criei já sabendo que a gente precisaria ter muitas orientações para conseguir navegar nos mares tortuosos aí desse ano de 2023. Para isso a gente tem nesse curso 3 grandes blocos de estudos. É um curso que vai durar o ano de 2023 inteiro, toda semana ali com atualizações semanais e constantes sobre o que está acontecendo para você entender melhor o que está em jogo. 3 grandes blocos de temas. Primeiro grande bloco é a questão dos jogos de poder aqui e lá fora. Segundo grande bloco de tema, a realidade espiritual do final dos tempos e como isso influencia o que está acontecendo. Terceiro grande bloco de estudo, a questão da educação financeira e como você se organiza para navegar nesses mares tortuosos, tá? Primeiro link aqui embaixo. No segundo link aqui embaixo separei uma série de livros maravilhosos, livros com 70% de desconto, Transformação Total do Seu Dinheiro, que é um livro aqui que era originalmente custava R$80, está saindo por 23. Isso é maluquice, tá? Separei um outro aqui, Empreendedorismo Transformador, que custa R$70 e está saindo por 20. 70% de desconto. Segundo link aqui embaixo. Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Aproveite, tá? Pessoal, para quem já ouviu falar na expressão conflito híbrido ou acompanhou a história lá da Primavera Árabe ou dos movimentos coloridos, os acontecimentos recentes, eles acendem um sinal de alerta. Inclusive porque quando a gente coloca tudo num contexto mais amplo, inclusive, né, em 2021 eu citei alguns exemplos quando a gente fez essa análise, o presidente haitiano foi eliminado, depois vimos ali muitas encrencas acontecendo na África do Sul, depois a prisão do ex-líder sul-africano, o Zuma, depois a situação que aconteceu com os chilenos e agora com os peruanos, por aqui também muita coisa estranha acontecendo, derrubada de torres de linhas de transmissão de energia elétrica. É bem provável, ou existe uma possibilidade, que isso não seja aleatório, que seja orgânico, que haja ali um plano por trás. Porém, num mundo globalizado e conectado como o nosso, né, a gente precisa sempre estar de olho nessas opções. Haveria algum tipo de conexão entre esses acontecimentos? Seria tudo parte de uma grande reorganização geopolítica mais ampla no contexto do mundo pós-crise sanitária? Nesse vídeo eu vou tentar analisar alguns desses aspectos, tá? Como não poderia deixar de ser, se a gente for pensar no caso cubano, na situação estranhíssima que aconteceu lá em 2021, a Havana, naquela época, colocou, claro, a culpa da encrenca social que estava acontecendo lá no imperialismo norte-americano e nos embargos econômicos feitos por Washington. Na ótica do líder cubano, o Miguel Díaz-Canel, Washington estaria por trás de tudo, ao impor uma política de enxugamento ou de pressão econômica para deliberadamente provocar encrencas sociais no país. Naquela época, o líder norte-americano ele se pronunciou pedindo que ele escutasse o clamor do seu povo, né? O que deixou os apoiadores do regime lá ainda mais indignados, né? O presidente americano, em nota, inclusive, ainda incentivou até o regime lá dos cubanos a, em vez de enriquecer
ouvir o povo e atender suas necessidades. Vejam só, o cara tá cutucando, tá botando pilha, né? E o presidente americano falou, a galera tá querendo só ter mais direitos e por aí vai. Então você vê um posicionamento oficial do chefe do executivo norte-americano contra a atual gestão cubana, o que gera, claro, nos entusiastas lá do regime ainda mais certeza de que os americanos estariam por trás daquilo tudo. Porém, é preciso pontuar que, para além dos embargos americanos e das críticas públicas, há muitos outros fatores que tiveram participação fundamental no agravamento dessas confusões que estão acontecendo muito afora, né? No caso, analisando a questão cubana, com a queda do turismo global, a ilha passou a enfrentar uma situação cada vez mais sensível, uma vez que grande parte dos seus recursos são provenientes de turistas que visitam o país. A queda da receita, junto a outras causas estruturais, levou o país até a apagões e tem tornado ali a crise sanitária uma calamidade pública, né, com escassez de remédio até de leitos hospitalares. Agora, uma situação complicada, né? Sem saúde, energia elétrica e comida, a população fez o quê? Começou a reclamar ali, demonstrando seu descontentamento. Isso já seria motivo suficiente para entender o que está acontecendo lá na ilha. No entanto, a gente deve levar em conta ainda outros fatores. E eu estou fazendo essa análise, preste bem atenção, estou fazendo essa análise da situação cubana como um modelo para você entender o que está acontecendo neste momento, mundo afora, tá? Muitos analistas têm acompanhado a política internacional. Muitos analistas que têm acompanhado esse cenário internacional começaram a prever como seria a gestão Biden para a América Latina. Traçando um paralelo com a sua longa carreira como senador e sua passagem pela vice-presidência, alguns estudiosos chegaram a algumas conclusões um tanto preocupantes. Lembrem-se que Barack Obama, apesar de ter sido laureado com o Prêmio Nobel no início da sua gestão, ele permaneceu em conflito durante todos os dias dos seus 8 anos no poder. Basta lembrarmos que foi na época da gestão Obama que uma grande parte das recentes derrubadas de regime no continente asiático e também no africano aconteceram. Quase tivemos, durante a passagem de Biden pela Casa Branca, um terceiro grande conflito mundial desencadeado a partir da crise com os sírios. Nas Américas também tivemos ali, na época que Biden era vice-presidente, tivemos as jornadas de junho de 2013, que acabaram levando à queda da hegemonia da legenda lá da antiga presidente ao poder, né? E acabaram retirando, né? Ela acabou saindo do poder por causa disso. Diante desses cenários, esse legado que o Joe Biden deixou, muitos começaram a prever que, voltando ao poder, não como vice, mas agora como chefe do executivo, o Biden promoveria muitos movimentos ali coloridos na América. E aí a pergunta que fica estaríamos diante do cumprimento dessa previsão? Não é muito provável, a gente não consegue provar isso, mas não é impossível. A questão que deve nortear nossa busca é o que distingue um conflito híbrido dos demais. Em geral, o conflito híbrido ele começa com movimentos pacíficos ali, utilizando as redes sociais como um meio agregador. O objetivo desses conflitos híbridos, como aconteceu lá em Kiev no ano de 2013, é reunir as pessoas, né, até que o Estado ele comece a tentar espalhar essas pessoas, e na hora que acontece esse choque, né, eles usam isso como uma propaganda contra o regime. Foi exatamente assim que aconteceu com o Kiev, foi assim que aconteceu está acontecendo com os peruanos também, né? Agora, resta saber como é que as coisas evoluem, né? É muito difícil nesse momento saber se o que está acontecendo com os peruanos e mundo afora, se isso é orgânico ou fomentado por Washington. Entretanto, o que ninguém precisa mais, né, é que a gente ignore que, vez por outra, de forma cíclica, os Estados Unidos têm promovido mudanças de regime em lugares onde eles não concordam com a liderança. Seria tudo isso que a gente está vendo uma estratégia, mais uma vez dessa, como eles já fizeram no continente asiático, no continente africano, na Europa e agora na América Latina? Seria tudo parte de um plano norte-americano, tá?
A gente não sabe, né? Que Deus possa nos livrar de destinos como esse, ok? O que você achou do vídeo? Forte abraço para você, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Clica no link aqui embaixo para que você possa estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. O primeiro módulo do Manual de Sobrevivência é só explicando o que é conflito híbrido para você não ser iludido pelas propagandas aí midiáticas que tentam trazer arapucas ali e enganar as pessoas, tá? Então, vem estudar conosco e dá uma olhadinha no segundo link aqui embaixo dos livros, com 70% de desconto, ok? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Valeu!